visto as glândulas suprarrenais. Agora vamos ver sistema urinário, né? As vias urinárias no geral. As vias urinárias, pessoal, é o seguinte, a gente vai ter a nefrona, né? Que no caso, a nefrona, ela vai terminar basicamente na pontinha da pirâmide renal, que no caso vai ser a papila. A papila vai ser... Deixa eu ver aqui. A papila vai ser o buraquinho que vai desembocar a urina da nefrona já nas vias urinárias, já para coletar essa urina já feita, né, já pronta. E, caramba, tinha uma imagem de microscópio. Vou mostrar para vocês. Microscópio. Caramba, tinha uma imagem de papila de microscópio eletrônico que eu queria mostrar para vocês, mas tá bom. Enfim, a papila, pessoal, vai ser o buraquinho de desembocadura da pirâmide renal, né, já nas vias urinárias, para coletar a urina já pronta. No caso, a urina, o que é as vias urinárias? As vias urinárias são um caminho que a urina precisa passar até ser expelida. Então, a gente vai ter aqui a papila, vai ser o local de desembocadura, né? A urina vai sair pela papila e ela vai já chegar aqui no cálice menor. Beleza? O cálice menor vai ser o conduto de drenagem direto da pirâmide renal. Beleza? A gente vai ter aqui a pirâmide renal. Cada pirâmide renal vai ter um cálice menor para drenar a urina que foi produzida nessa pirâmide. Beleza? Vários cálices menores vão se juntar formando um cálice maior. Beleza? Aqui no caso, o cálice maior, ele vai drenar a urina que foi produzida em grupos de lóbulos renais. Beleza? Lembrando que o cálice menor, ele vai drenar a urina feita em um só lóbulo ou uma só pirâmide renal. E aí, no caso, os cálices menor, eles vão se juntando e formando um cálice maior. E aí, todos os cálices maiores, eles vão se juntar... Matheus. Oi. Desculpa interromper, mas... Não, pode perguntar. Você projetou o slide? Ah, caramba! É porque eu tava com medo de ser a minha internet, por isso que eu perguntei. Não. Pô, obrigado por lembrar, pô. Nada, imagina. Perdão, pô, eu tô com sono. Aí eu acordei bem cedo, aí saí do hospital bem tarde, já vim pra aula direto aqui, então é isso aí, mas... Não tem problema não, Matheus, fica tranquilo, eu também nem tinha percebido, tinha ido buscar água. Fica tranquilo. Aí vocês vão me perdoar aí, tá? Mas vamos lá. Não tem problemas. Tá tudo certo. A gente vai ter aqui a papila, beleza? Voltando aí, a papila, ela vai ser o local de desembocadura da urina, né? No caso, o local de desembocadura dos lóbulos renais, beleza? Que daí os lóbulos ou as pirâmides renais, eles vão liberar a urina nas vias urinárias através da papila, que aí a papila vai ser um agorreirinho. E o que acontece? A gente vai ter aqui, a primeira porção das vias urinárias, ou a porção mais proximal, vai ser o cálice menor. O cálice menor vão ser esses espacinhos aqui, que eles vão drenar a urina de um só lóbulo renal, ou de uma só pirâmide renal. Beleza? Esse é o cálice menor. Depois, vários cálices menores, eles vão se juntar e formar um cálice maior. Ou seja, um cálice maior ele vai ser responsável por drenar a urina de vários lóbulos. Beleza? O cálice maior. Depois, todos os cálices maiores, eles vão se juntar, formando a pelvis renal. Beleza? A pelvis renal, ela já vai ser responsável por drenar a urina que foi feita em todos os lóbulos renais. Beleza? Em todas as pirâmides renais. Essa aqui vai ser a pelvis renal. E aí, da pelvis renal, já vai se originar o uréter. Beleza? O uréter, o uréter ele vai se originar da pelvis renal, ele vai descender pelo mediastino retroperitoneal. No seu percurso, aqui o uréter,
ele vai se originar da pelvis renal, ele vai descender o mediastino retroperitoneal. No seu percurso, ele vai percorrer a porção psoas do músculo psoas ilíaco e depois ele vai cruzar por diante dos grandes vasos. Aqui, por exemplo, ele cruza por diante da artéria ilíaca externa, beleza? Mais ou menos a altura da bifurcação da ilíaca comum com a ilíaca externa interna, mas ele bifurca aqui por diante da ilíaca externa e depois ele descende o espaço da pelvis, passa, isso aqui é muito importante, ele passa por debaixo da artéria uterina. Os ureteres, pessoal, isso aqui é muito importante. Os ureteres, no seu percurso, eles passam por debaixo das artérias uterinas, cruzando as artérias uterinas. E aí depois eles desembocam na bexiga. Beleza? A gente vai ter aqui, ó, por exemplo, a gente vai ver um pouquinho mais adiante, o sistema da face endopélvica, ou também chamado de paramétrios, que é o ligamento cardinal. Aqui a gente tem o pubis, né, que é a porção anterior. Logo atrás do pubis a gente tem a bexiga. Atrás da bexiga, na mulher, a gente tem o útero. E atrás do útero a gente vai ter o reto. O que acontece? Esse sistema aqui da face endopélvica, também chamado de paramétrio, vai ser um ligamento cardinal. Por que cardinal? Porque ele tem um formato de cruz, beleza? Ou de pontos cardeais. Ligamento cardinal. E é no ligamento cardinal transverso, que é esse ligamento aqui, ó, que vai percorrer a artéria uterina. A gente tem aqui a artéria uterina, ela vai se originar da artéria hipogástrica ou ilíaca interna. A artéria uterina ela vai ser conduzida pelo ligamento transverso do ligamento cardinal, beleza? E aí ela vai chegar ao útero dessa forma. O que acontece com os ureteres? Os ureteres, como eles entram na pelvis e eles passam por debaixo das artérias uterinas e por debaixo também do ligamento transverso, eles têm que chegar na bexiga, beleza? Eu vou pintar de amarelo os ureteres por causa da urina, né? Por razões óbvias. Mas aqui está pintado de amarelo os ureteres, eles vão passar por debaixo do ligamento transverso e, consequentemente, por debaixo da artéria uterina, beleza? E aí desembocam aqui na bexiga. Os ureteres passam aqui por debaixo da artéria uterina e desembocam na bexiga. E essa relação anatômica é muito importante, porque em cirurgias de histerectomia, ou seja, de retirada completa do útero, quando a gente vai tirar um órgão, a gente não precisa mais da irrigação desse órgão. Então, ao retirar o útero, a gente também tem que cortar as artérias uterinas. O que acontece? Só que por causa dessa relação anatômica dos ureteres passando por baixo das artérias uterinas, é muito importante ter cuidado ao cortar as artérias uterinas, porque é possível que se corte também os ureteres. Inclusive o Donati, ele conta uma história de um colega dele que é cirurgião, né? Acredito que ainda seja. Ele é cirurgião e foi fazer uma cirurgia dessa de esterectomia, retirada de útero. E aí, na hora de cortar as artérias uterinas, ele cortou os 2 ureteres da mulher. Por acidente, né? Obviamente. Ou por desconhecimento dessa relação anatômica. Mas ele acabou cortando os 2 ureteres da mulher com a intenção de cortar as artérias uterinas, né? Ele acabou cortando os 2 ureteres. Se você corta os ureteres, não dá para emendar. Não tem cirurgia de costurar o ureter ou de colocar um stent aí, uma emenda ou qualquer coisa. Se a gente corta os ureteres de uma pessoa, a gente basicamente inutiliza os rins dela. Por quê? Quando existe uma... Isso aqui eu não falei para vocês, mas... Enfim... Vocês não precisam saber agora para anatomia, mas quando existe, por exemplo, uma estenose ureteral, quando existe um taponamento aqui dos ureteres. Quando se tapa os ureteres, geralmente isso acontece por pedras nos rins, beleza? Por litiasis renal. Porque os rins, eles têm a função de concentrar água, né? Concentrar a urina e às vezes concentra demais. E aí os solutos precipitam e geram pedras. E aí essa litiasis renal, essas pedras nos rins, podem tapar os ureteres. O taponamento dos ureteres por períodos muito longos de tempo faz com que os rins, faz com que aconteça aqui uma hipertensão
da pelvis renal. Beleza? E essa hipertensão da pelvis renal diminui a irrigação dos rins, causando assim também posteriormente uma falha renal. Mas como geralmente não fica muito tempo, né, tapado aqui os ureteres, porque litiase renal, pedra nos rins, dói muito, então exige aí uma ação rápida por parte da equipe médica e tal, não acontece de evolucionar, né, a uma insuficiência renal por taponamento mecânico dos ureteres. Só que se existe um trauma que corta os ureteres, esses rins eles não vão ter onde eles basicamente não vão ter onde jogar a urina, né? Porque não vai ser interrompida aí as vias urinárias. Então, interrompidas as vias urinárias a nível dos ureteres, esse rim ele fica inutilizado, acontece uma insuficiência renal, que no caso é o que acontece, né, se a gente corta os ureteres de uma mulher em uma cirurgia de retirada de útero. Então, essa relação anatômica é muito importante. Existe uma frasezinha que é para lembrar vocês, que é: a água suja passa por debaixo da ponte. A água suja, que é o xixi, vai passar por debaixo das artérias uterinas, que está sendo conduzida aqui pelo ligamento transverso da nossa face endopélvica. Beleza? Então, essa relação anatômica é muito importante, vocês têm que saber. Aí tá. E aí os ureteres, eles, depois de cruzarem o ligamento transverso do útero, passarem por debaixo da artéria uterina, eles vão desembocar na bexiga a nível do 1/3 inferior da bexiga. Beleza? Aqui a gente tem as desembocaduras, a gente tem as duas desembocaduras, né, dos dois ureteres, e as duas desembocaduras dos ureteres com a saída da bexiga aqui, com a origem da uretra, vai formar também um triângulo. Esse triângulo eu vou falar dele mais adiante, porque ele vai ser importante. Agora vamos falar anatomicamente da bexiga. A bexiga, pessoal, ele vai ser basicamente um órgão oco, beleza? Que vai ter a função somente de armazenar a urina e depois expelir a urina. A bexiga ela vai ter 3 capas. Como ela está localizada no compartimento pélvico, ela vai ter a sua capa serosa, formada de peritoneu, só que só na parte mais superior. Beleza? O peritoneu, ele vai cobrir por cima a bexiga. Beleza? Ele vai cobrir por cima, só que ele não vai envolver a bexiga. Ou seja, a bexiga não é um órgão intraperitoneal, apesar da sua parte superior estar coberta por peritoneu. E aí a bexiga ela vai ter 3 capas. A capa da serosa, né, que vai ser a parte mais superior, que essa serosa vai ser o peritoneu. Na parte onde não existe peritoneu, ela vai estar coberta por adventícia. Depois a gente tem a capa muscular, que é a capa média, formada de músculo liso, que vai formar o músculo detrussor da bexiga. E a capa mais interna, que seria a mucosa. No caso, pessoal, anatomicamente falando, esse músculo aqui, detrusor da bexiga, ele vai ser muito importante, porque é um músculo liso. Lembrando aí que músculo liso, ele é um músculo de contração involuntária inervada pelo sistema simpático e parasimpático. Se vocês lembram do último parcial, a gente tinha funções de sistema simpático e parasimpático relacionadas à micção. Ou seja, o sistema simpático, ele é um sistema que ele promove a contenção urinária, beleza? O sistema simpático, ele promove a retenção e a contenção urinária. E o sistema parasimpático, ele vai promover a liberação urinária, ele vai promover a micção. Beleza? O sistema parasimpático, ele promove a micção. Por quê? Porque a inervação parasimpática é que vai aumentar que vai influenciar na contração muscular desse músculo detrussor da bexiga, que é um músculo involuntário. Beleza? E o sistema simpático, ele vai relaxar esse músculo detrussor da bexiga e aí vai promover aí uma retenção de urina por um período maior de tempo. É por esse motivo, por exemplo, quando a gente bebe muita água e a gente está andando na rua, quando a gente não está em casa, ou o que for, a gente pode não sentir tanta vontade de urinar, porque a gente está com o sistema simpático mais ativado. Só que daí, quando a gente chega em casa, aí dá vontade de urinar. Porque daí, quando a gente chega em casa, a gente dá uma relaxada, né? Começa a andar menos e tal.
começa a ter menos ativação do sistema simpático e mais do parasimpático, e aí vem a vontade de urinar. Porque existe essa contração, né? Quando a gente, por exemplo, quando a gente chega em casa, o músculo ativa mais o sistema parasimpático, desativa um pouco o simpático, o músculo começa a apertar mais o detrusor da bexiga, porque a contração dele é ativada pelo sistema parasimpático e dá vontade de fazer xixi. Mesma coisa acontece com a defecação também. Beleza? Então, esses dois mecanismos aí vão ser iguais. Então, o músculo detrusor da bexiga, ele vai ser muito importante, formado de músculo liso. E, no caso, o músculo detrusor da bexiga, nessa porção mais inferior, ele vai formar um esfíncter uretral. O músculo detrusor da bexiga, ele vai formar um esfíncter uretral também. Por quê? A gente vai ter... Aqui, ó. Essa capa de músculo, que é o detrusor da bexiga, ele vai envolver toda a bexiga. Só que na parte mais inferior, na origem da uretra, esse músculo ele vai formar um esfíncter, né? Porque a uretra ela vai ser um agorreiro, né? Um buraquinho de saída do xixi. E aí esse músculo ao redor da uretra, esse músculo liso, vai formar um esfíncter, que ele pode contrair, promovendo a contenção urinária. No caso, a contração desse esfíncter, ela vai ser, assim, ele vai contrair por ação do sistema simpático e ele vai relaxar por ação do sistema parasimpático. Ele vai ser o inverso. Mas ele, ainda assim, ele vai seguir sendo formado de músculo liso com contração involuntária inervada pelo sistema simpático e parasimpático. E ele vai formar o esfíncter involuntário da bexiga. Beleza? O esfíncter involuntário da bexiga, ele vai estar ao redor da origem da uretra e ele vai estar formado pelo próprio músculo detrusor da bexiga. A gente vai ter outros esfíncteres que vão ser os esfíncteres voluntários também, que aí vão estar formados por músculo estriado. Beleza? No caso, o esfíncter voluntário da bexiga, a gente vai ter aqui, por exemplo, o músculo elevador do ânus, que no caso ele vai funcionar mais para, como o próprio nome já diz, ele vai elevar o ânus, ele não vai ter tanta relação assim com a bexiga, ele vai ajudar um pouquinho na suspensão, no mantenimento da suspensão da bexiga, mas ele não vai servir de esfíncter. O músculo que serve de esfíncter mesmo é esse aqui, ó, que ele vai ser o esfíncter uretral externo. O esfíncter uretral externo, esse sim vai ser formado de músculo estriado, de contração voluntária, e esse sim vai ser o esfíncter voluntário da nossa bexiga. A gente vai ter, ele pode ser chamado de esfíncter uretral externo, assim como o esfíncter involuntário, ele pode ser chamado também de esfíncter uretral interno, beleza? Esfíncter uretral interno involuntário, formado pelo músculo detrusor da bexiga. Esfíncter uretral externo é de contração voluntária. E esse esfíncter uretral externo, ele também vai ter um outro nome, que a gente vai ver ele quando for ver músculos do perineu ou do períneo. Porque esse esfíncter uretral externo, o esfíncter voluntário da bexiga, ele vai ser o transverso do perineu. O músculo transverso profundo do perineu. Beleza? Ou seja, o esfíncter voluntário da bexiga, da micção, que é o esfíncter uretral externo, ele vai ser o músculo transverso profundo do perineu. Beleza? E basicamente isso que a gente tem de anatomia da bexiga, pessoal. Fora isso, a gente vai ter as capacidades volumétricas aqui da bexiga, né? Que no caso, em um ser humano adulto, médio, a capacidade da bexiga vai de 300 a 500 ml, né? A capacidade natural da bexiga vai de 300 a 500 ml. Mas a sensação de micção, a sensação assim, a gente tem a inervação da bexiga, né, também, que a inervação dela vai ser a inervação simpática e parasimpática, que eu já disse, só que a gente vai ter a inervação sensitiva da bexiga também, que ela vai ser formada aí pela, basicamente, sensação de dor e de pressão, beleza? Dor para sinalizar casos patológicos, assim como a gente tem inervação de dor para tudo no nosso corpo, e inervação de pressão para a gente sentir o grau de enchimento da bexiga. E no caso, a gente começa a sentir a bexiga cheia, a gente começa a ter a sensação de bexiga cheia, a gente começa a ter a vontade de fazer a micção quando chega mais ou menos em 150 ml de volume, beleza? 150 ml, que seria mais ou menos aí metade da nossa capacidade da bexiga, beleza? Mais ou menos aí metade a 1/3.
Só que a gente sente a urgência miccional, que seria a vontade muito grande de fazer xixi, quando chega a 300 ml. Beleza? Só que em casos extremos, onde existe, em casos de globo vesical, por exemplo, globo vesical, pessoal, é patológico, beleza? É uma patologia na qual o paciente ele não consegue urinar. Ele não consegue urinar. Só que os rins, eles seguem produzindo urina. Então, existe um acúmulo muito grande, extremo, de urina na bexiga. Isso pode acontecer, por exemplo, por hipertonia do esfíncter uretral interno. Ou seja, hipertonia do esfíncter involuntário da bexiga. E aí trava a saída e a bexiga vai enchendo como se fosse um balão. E aí, em casos de globo vesical, que é essa patologia, a bexiga ela pode atingir volumes aí de 800 a 1 litro, 800 ml a 1 litro de urina. E, inclusive, existe registro de rompimento da parede vesical quando o paciente chega em 2 litros ou até 5 litros de urina. Então, imagina, ter 5 litros de urina, óbvio que vai explodir, né, a bexiga da pessoa. Aí é isso. E, para resolver esse globo vesical, tem que tem que colocar uma sonda, né? Ou uma sonda uretral, ou uma sonda suprapúbica, que aí a gente fura a parte superior do pubis até chegar na urina e começa a drenar a urina através dessa sonda. Beleza? Existe, pessoal, assim, fontes diferentes têm volumes diferentes aqui, tem informações diferentes aqui. Beleza? Essas aqui são as fontes confiáveis que eu achei na internet, mas, por exemplo, na guia pode estar um pouquinho variado aqui, mas é mais ou menos esse volume aí. Beleza? Da capacidade média da bexiga. Obviamente, homens vão ter uma capacidade média maior do que mulheres, por causa do tamanho dos órgãos internos. E aí, de acordo com a capacidade, a sensação miccional também pode variar, um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos, mas, enfim. E outra coisa que a gente tem é o trígono vesical, ou trígono também chamado de trígono de Lietode. Esse trígono vesical ele vai estar formado pela desembocadura dos 2 ureteres no terço inferior da bexiga, mais a origem aqui da uretra. Beleza? Desembocadura dos ureteres mais a origem da uretra, eles vão formar um trígono. E esse trígono ele vai ser muito interessante, porque a altura, o tamanho desse trígono aqui, ele não muda com o enchimento normal da bexiga. Esse trígono aqui, pessoal, ele tende a continuar desse tamanho. Beleza? Essas dimensões desse triângulo aqui, elas tendem a continuar desse tamanho. Por quê? Porque a bexiga, quando ela se enche, ela vai aumentar, ela tende a distender mais o seu fundo do que a sua parte mais inferior. Beleza? Ou seja, a bexiga, quando ela vai enchendo, imagina um balão. Um balão, ele enche pouco na sua base, né, perto da boca do balão. Ele enche mais no fundo, assim como a bexiga. A bexiga, ela vai enchendo, e aí ela vai distendendo muito mais o fundo vesical do que a parte da base vesical. Ou seja, esse triângulo aqui, em situações normais, fisiológicas, ele vai estar sempre na mesma localização e também sempre com as mesmas dimensões, beleza? Sempre na mesma altura e nas mesmas dimensões. Esse triângulo ele também é observável com ecografia. Agora, em casos onde existe um deslocamento, né, uma deslocação aí de algum dos pontos desse triângulo, ou que existe uma mudança na altura desse triângulo, isso só vai acontecer em casos patológicos, beleza? Ou da presença de tumores, por exemplo, uma massa ocupante, aqui na parede da bexiga, por exemplo, obviamente vai mudar a configuração do triângulo. Ou em caso de globo vesical, né? Porque um globo vesical, como eu disse, seria o enchimento extremo da bexiga ao ponto de quase romper a sua parede, ou ao ponto de efetivamente rompê-la. Quando existe esse globo vesical, a bexiga ela estica em todas as suas proporções possíveis, e aí vai existir também uma alteração aqui do trígono de Lietode. Então, essa basicamente vai ser a importância desse trígono. E uma outra coisa também é que esse mecanismo de não mexer na altura ou nas proporções do trígono de Lietode,
ele vai ser importante também para que, de acordo com o enchimento da bexiga, não se tape a desembocadura dos ureteres. Beleza? Não exista um taponamento mecânico da desembocadura dos ureteres. Beleza? E uma outra coisa é que esse triângulo de Lietode aqui, existe uma patologia, pessoal, chamada retenção urinária. A retenção urinária, ela acontece mais em pacientes anciãos, em pacientes mais velhos, né? E principalmente em homens, por hipertrofia prostática. A próstata, vocês vão ver, eu já vou mostrar aqui. A gente vai... aqui. A próstata no homem, ela vai ficar logo na primeira porção da uretra, logo na origem, logo abaixo da bexiga. E no caso, a hipertensão prostática, a hipertrofia prostática vai ser um aumento do volume da próstata que vai colapsar o lúmen da uretra, gerando um aumento muito maior da resistência do fluxo da urina, ou seja, dificulta muito a micção, essa hipertrófia prostática. E como aumenta muito a resistência do fluxo, como aumenta muito a dificuldade de urinar, gera-se um volume residual. Esse volume residual, aqui, ó. Esse volume residual é uma quantidade de urina que fica mesmo depois do paciente urinar. Beleza? É um volume residual que quanto maior esse volume residual, pior é. Entende? E esse volume residual, além de ser uma expressão de uma patologia, ele também pode causar outras patologias. Por quê? Um volume residual, gente, de urina, ele é o caldo perfeito para proliferação de bactérias. Ou seja, pacientes que têm um volume residual de urina muito grande, ele tem infecções do trato urinário muito frequentes. E no caso, pacientes que têm um volume residual, essas infecções de trato urinário, né? Quanto maior é o volume residual, mais vai chegando perto aqui da desembocadura dos ureteres, ou seja, mais vai chegando perto aqui da parte superior do triângulo de Lietode. E o que acontece? Como esse volume residual aqui é um caldo de proliferação de bactérias, esse paciente ele vai ter, sim, as suas infecções de trato urinário, né, infecções urinárias baixas, frequentemente. E essas infecções urinárias, quanto mais perto que está da desembocadura dos ureteres, é muito mais provável que essa infecção migre através dos ureteres. Essa infecção ela pode subir os ureteres. A infecção ela pode migrar da bexiga, ela vai subindo os ureteres. E ela vai fazer todo o percurso dos ureteres, vai, causa uma ureterites, beleza? Que por si só já é dolorosa, mas se ela continuar evoluindo, continuar migrando, essa infecção pode chegar aqui na pelvis renal. E se essa infecção chega na pelvis renal, causa uma infecção chamada pielonefrites. A pielonefrites é uma infecção da pelvis renal e do próprio rim, da própria nefrona. Beleza? Dos néfrons também. E se você infecta os néfrons, a gente tem aqui um fluxo sanguíneo muito grande aqui, né? Ou seja, essa infecção, uma pielonefrites, para uma infecção virar de uma pielonefrites para essa bactéria migrar diretamente para a corrente sanguínea é muito fácil. Beleza? De uma pielonefrites virar uma sepsis, uma bacteriêmia, que é a presença de bactérias na corrente sanguínea, e depois virar uma sepsis, que é uma inflamação, uma infecção generalizada do tecido sanguíneo, é muito fácil. Justamente por causa dessa infecção aí, dessa disseminação através de uma migração retrógrada das bactérias. Beleza? Então é importante que vocês saibam disso. Também da migração das bactérias de acordo com pielonefrites, né, secundária à infecção de trato urinário baixo. E uma outra coisa é que infecções urinárias na mulher, ela vai ser muito mais comum. Aqui, ó. Infecções urinárias na mulher, ela vai ser muito mais comum, já vou adiantando esse conteúdo. As infecções urinárias na mulher, ela vai ser muito mais comum por causa do tamanho da uretra. Porque a uretra da mulher, ela tem mais ou menos uns 5 centímetros, uns 3, pode chegar a 3, né? 3 a 5 centímetros. Ou seja, é um tamanho muito pequeno, é um espaço muito pequeno
que é necessário uma bactéria migrar até chegar à bexiga e gerar aí uma infecção urinária. Entende? Então, pelo tamanho da uretra da mulher ser muito mais curto do que a da uretra do homem, que aí varia muito mais o tamanho da uretra do homem, e, no geral, é maior do que a uretra da mulher, no caso, a bactéria precisa migrar por um espaço muito mais curtinho aqui para conseguir fazer uma infecção urinária. Então, é por isso que infecções na mulher é muito mais frequente. E uma das bactérias que causam com mais frequência na infecção urinária, tanto no homem quanto a mulher, é a Escherichia coli, que é uma bactéria da nossa flora intestinal, uma bactéria que está muito presente nas fezes. Ou seja, o que mais causa infecção urinária são fezes. Então, é por isso que é muito importante, principalmente para a mulher, né, fazer uma técnica correta aí de higienização. Beleza? Para cuidar com infecção urinária. Aí, continuando. Deixa eu ver o tempo aqui, que aí já está dando quase 2 horas. Dá para a gente ver fáscia e o diafragma pelviano, e depois, na próxima aula, a gente dá órgãos de reprodução. Aí, beleza. Tá, agora vamos ver o compartimento pelvis subperitoneal. Esse compartimento ele vai ficar abaixo do peritoneu, né, abaixo do compartimento abdominal, e vai ser basicamente o compartimento pélvico. O compartimento pélvico ele vai ter 3 órgãos principais na mulher, né? O homem ele só vai ter 2 órgãos. No caso, na mulher, o compartimento pelvis subperitoneal, ele vai estar composto, aqui a gente tem o pubis, né, região mais anterior, a gente vai ter aqui a bexiga, beleza, que secreta a urina através da uretra, excreta, que excreta a urina através da uretra. Depois, atrás da bexiga, deitada em cima da bexiga, a gente vai ter o útero e também a gente vai ter o canal vaginal. Tanto a uretra quanto o canal vaginal, eles vão desembocar na vulva e depois a gente vai ter o reto, logo atrás do útero, né, logo atrás da vagina também, que no caso o reto também ele vai terminar no canal anal, que também vai estar localizado aí no períneo, no perineu. No compartimento pélvico subperitoneal também a gente vai ter na mulher, associado ao útero, aos corninhos do útero, né, a parte mais lateral do útero, a gente vai ter a trompa de Falópio, e também nas pontinhas da trompa de Falópio, na parte mais lateral, a gente vai ter aqui os ovários. Beleza? Então, esse vai ser basicamente o compartimento pélvico subperitoneal. No homem, é só a gente retirar o útero e a vagina, né? Então, a gente só vai ter a bexiga com uretra e logo atrás da bexiga já vai ter reto. E aqui a gente vai ter, pessoal, a fáscia endopélvica. O que acontece? A gente viu em planos cirúrgicos do abdômen, a gente viu que a gente tinha a pele, o tecido de gordura subcutânea, a gente tinha a fáscia de Scarpa. Vamos voltar lá para dar uma aqui. Planos cirúrgicos do abdômen, a gente tem a pele, logo abaixo da pele a gente tem o tecido de gordura subcutâneo, que no caso é a fáscia de Camper. Abaixo do tecido de gordura subcutânea a gente vai ter um tecido fibroso, muito resistente, chamado fáscia de Scarpa. Essa fáscia de Scarpa, ela vai separar o espaço subcutâneo já do espaço dos planos musculares que vão estar abaixo dessa fáscia de Scarpa. O que acontece? Isso vai ser na região do abdômen. Agora, quando isso aqui vai abaixando e vai chegando na região da pelvis, essa fáscia de Camper, ela vai se diferenciar e a fáscia de Scarpa também vai se diferenciar. Beleza? E isso vai ser mais importante quando a gente chegar em perinê. Mas, vamos lá. Essa fáscia de Camper e de Scarpa. Só que, deixa eu voltar aqui também em planos cirúrgicos do abdômen. Eu quero uma outra figura, essa aqui. Enfim, a gente vai ter a pele, fáscia de Camper, fáscia de Scarpa. Depois a gente vai ter as camadas musculares, né? O compartimento muscular, formado pelos músculos do abdômen. A gente vai ter reto do abdômen, oblíquo maior, menor e transverso. Abaixo do músculo transverso, isso aqui que vai ser muito importante agora que a gente vai ver pelvis. Abaixo do músculo
abaixo não, mais profundo ao músculo transverso, a gente vai ter a fascia transversalis. Essa fascia transversalis vai ser um tecido muito fibroso, muito resistente, que vai separar, ele que vai ser o limite entre o que é mais superficial, que vai ser somático, vai ser músculo, pele, compartimento abaixo da pele, né? Subcutâneo. Vai separar tudo isso do que é mais profundo, que já vai ser compartimento visceral, órgão. Ou seja, a fascia transversalis ela vai fazer essa grande separação. Sendo que o que está mais profundo, a fascia transversalis, já é órgão, que a gente vai ter o peritoneu parietal, né? Já é considerado um órgão por si só. Isso é no abdômen. Agora, na parte da pelvis, essa fascia transversalis ela vai descer e ela vai se diferenciar, formando a fascia endopélvica. Ou seja, essa face endopélvica, esses ligamentos aqui em formato de cruz, eles também são fibrosos, são extremamente fibrosos, e eles são a continuação natural da face transversalis. Ou seja, a face endopélvica é a continuação da face transversalis, a continuação natural da face transversalis, só que no compartimento pelviano. E essa continuação da face transversalis, ela vai envolver os órgãos da pelvis e ajudar na suspensão desses órgãos da pelvis aqui. Só que ela não vai fazer isso sozinho. Ela vai fazer isso em conjunto com o diafragma pelviano, que a gente já vai ver o que é. Beleza? Ou seja, a face endopélvica vai ser uma diferenciação ou uma continuação da face transversalis, só que na pelvis. E essa face endopélvica vai formar os chamados paramétrios. Esses paramétrios são ligamentos, né? Estrutura ligamentosa, fibrosa, que vão ajudar na suspensão dos órgãos da pelvis. Esses paramétrios também podem ser chamados de ligamento cardinal de McEnroe. Cardinal porque tem formato de cruz, né? Ou de pontos cardeais. Esses ligamentos vão ser, a gente vai ter de anterior a posterior. Esse aqui é o pubis, tá? Na parte anterior aqui, esse aqui é o pubis. Aqui a gente vai ter ligamento pulbo-uterino, que ele vai se originar do pubis, dar a volta na bexiga e se fixar ao útero. Depois, a gente vai ter ligamento sacro-uterino, que ele vai se originar no sacro, dar a volta no reto e se fixar ao útero. Beleza? Ligamento sacro-uterino e pulbo-uterino. E depois, esses dois ligamentos, eles vão se juntar com o ligamento transverso. Beleza? Ligamento transverso pode ser chamado também de ligamento transverso de McEnroe, que é o mesmo nome do cara que deu o nome do ligamento cardinal. Beleza? Esses ligamentos aqui, eles vão formar o ligamento cardinal de McEnroe. E esse ligamento cardinal de McEnroe vai ser responsável pela suspensão dos órgãos da pelvis. Esse ligamento aqui, ele vai se fixar ao útero a nível do istmo, a nível aqui, ó. Aqui, ó, esse ligamento, pessoal, ele vai se fixar ao útero. Putz. Ah, tá. Achei que tinha... Esses ligamentos, eles vão se fixar no útero a nível da transição entre o coeixo e o corpo uterino. Então, esses ligamentos, eles vão se fixar ao útero nessa altura aqui, ó. E aí, eles vão se fixar ao útero nessa altura aqui, e eles vão, no caso, o ligamento transverso, e os dois outros ligamentos também, o pubo-uterino, o sacro-uterino, eles vão se fixar ao útero nesse ponto aqui, na transição do coeixo uterino com o corpo uterino. Beleza? E esse ligamento, ele vai, no caso, o ligamento transverso, é ele que vai conduzir a artéria uterina. Beleza? Esse ligamento transverso aqui, ó, que eu mostrei para vocês, que eu já falei nessa mesma aula, esse ligamento transverso aqui é que vai conduzir a artéria uterina, que ela vai se originar da artéria hipogástrica ou ilíaca interna e vai percorrer esse ligamento transverso e se associar ao útero nessa altura aqui. Beleza? A artéria uterina, de um outro ponto de vista, ela vem dessa forma aqui. Beleza? Inclusive, de acordo com o que está nesse mesmo desenho aqui. Essa aqui é a artéria uterina, pessoal. Beleza? Ela está vindo mais ou menos na altura aqui
da transição entre o colo, o queixo uterino e o corpo uterino, e aí ela está sendo também conduzida pelo ligamento transverso de McEnroe. Beleza? Isso aqui é a fáscia endopélvica. Agora, diafragma pelviano. O diafragma pelviano, ele vai ser assim, o diafragma normal, que a gente conhece, que é o diafragma torácico, ele vai ser um músculo que vai ajudar na nossa inspiração, que ele vai ser o principal músculo da inspiração, no caso. E ele vai separar a cavidade torácica da abdominal. O diafragma pelviano, ele vai ser um pouquinho parecido. Ele não vai ser só um músculo, ele vai ser um conjunto de 4 músculos que vão ajudar na suspensão dos órgãos da pelvis e eles vão separar o compartimento pelviano, que é superior ao diafragma, ao compartimento do perineu, que aí o que está inferior ao diafragma pelviano já não vai ser pelvis, vai ser perineu, vai ser períneo, beleza? Então a gente tem aqui o diafragma pelviano, ele vai estar formado por 4 músculos, a gente tem o músculo pubo-retal, beleza? Esse músculo pubo-retal, ele vai ser importante porque ele vai formar uma cinta. Aqui, ó, esse aqui é o músculo pubo-retal. Ele se origina no pubis, ele dá uma volta no reto, beleza? Gente, o diafragma pelviano, para vocês terem uma visualização melhor, ele vai ficar logo abaixo da face endopélvica, tá? A face endopélvica, que é uma diferenciação da face transversalis, ela vai estar um pouquinho mais acima, beleza? E aí, logo abaixo da face endopélvica, vai ter o diafragma pelviano. Esse diafragma, isso é perceptível também através da altura da inserção dos órgãos da pelvis. Porque o diafragma pelviano, ele vai estar segurando aqui, por exemplo, isso aqui já vai ser a uretra, que naturalmente está abaixo da bexiga. Beleza? Esse aqui já não é o útero, já é canal vaginal. E esse aqui vai ser a porção mais inferior do reto. Beleza? Vai ser basicamente a transição entre o reto médio para o reto inferior. Então, esse músculo pubo-retal, ele vai se originar do pubis, ele vai dar uma volta por detrás do reto. E isso vai ser muito importante, porque esse músculo pubo-retal, ele vai formar uma cinta que vai basicamente abraçar o reto. E esse músculo pubo-retal, como ele forma uma cinta que dá um abraço no reto, ele vai ajudar, ele é um dos principais músculos responsáveis pela contenção fecal, pela contenção das fezes. Porque ele vai formar essa cinta, vai dar um abraço no reto e ele vai ajudar aí na sustentação mecânica aí, não só na suspensão desses órgãos, mas também ele vai ajudar aí na contenção fecal. Depois a gente vai ter outros músculos aqui. A gente vai ter o músculo pubococcígeo, que ele vai se originar do pubis e se insertar no cóccix, o próprio nome já diz. Depois a gente vai ter o músculo iliococcígeo, que ele vai se... Isso aqui é muito interessante. O músculo iliococcígeo, esse músculo iliococcígeo, ele vai ser esse músculo aqui, ó. Ele vai se originar do tendão em conjunto do obturador interno, beleza? Esse aqui é o agorreiro obturador, beleza? Esse aqui é o conduto obturador. Esse músculo aqui, ó, é o obturador interno. E esse tendão aqui, ó, vou pintar até de azul porque é um tendão. Esse aqui é o tendão do obturador interno. Esse tendão do obturador interno, esse tendão em conjunto aqui do obturador interno, ele vai ser o ponto de origem do músculo iliococcígeo. Beleza? É uma relação anatômica que pode ser perguntada. E aí ele se origina do tendão em conjunto aqui do obturador interno e se inserta no cóccix. E depois a gente vai ter o músculo coccígeo, que ele vai se originar da espina ilíaca, né? A espina ilíaca posterior inferior, e aí ele vai se insertar no cóccix. E supostamente esse músculo coccígeo, ele é um músculo supostamente ele é um músculo resquício, né? Ele é um resquício da nossa antiga cauda, porque evolutivamente a gente tinha uma cauda, perdeu uma cauda, mas esse músculo coccígeo aí, ele é um dos músculos que ajudava a mexer o rabinho, né? A movimentar a cauda aí. Beleza? Então, basicamente, esses 4 músculos juntos, eles vão formar o diafragma pelviano, beleza? Que vai ajudar na suspensão dos órgãos da pelvis. Esse diafragma pelviano aqui, pessoal, ele é muito importante, principalmente na mulher, porque em mulheres gestantes, mulheres grávidas, um bebê,
um bebê já no final da sua formação, já com 9 meses ou até 10 meses, ele vai ser bem pesado. A gente tem aí os bebês nascendo de 3,5 kg até 4 kg. Beleza? Um bebê, ele completamente formado, ele tem entre 3 a 4 quilos. Ou seja, uma mulher, ela carrega 3 a 4 quilos aqui, com esses músculos aqui. Beleza? Esses músculos mais essa face endopélvica aqui. Beleza? E parece pouco 3 a 4 quilos, mas carregar 3 a 4 quilos nos órgãos internos é muita coisa. Não é à toa, né, que a mulher ela fica do jeito que fica quando está nos últimos meses aí de gravidez. E o que acontece? Existe uma patologia... Esses músculos, eles são muito exigidos durante uma gravidez, principalmente nessa última porção da gravidez. E existe uma patologia que é aqui, ó. Não é um prolapso. Também pode acontecer prolapso. Mas é um caimento Não é um prolapso, pô. É um caimento dos órgãos da pelvis. Por quê? A gente tem aqui o útero, a bexiga e o reto, né? Que eles ficam suspensos. Só que por causa da presença do bebê pela sobrecarga desses músculos, esses músculos eles entram em... Isso acontece depois do parto, beleza? Quando existe a diminuição brusca da exigência desses músculos, né? Eles são relaxados, só que como eles ficaram distendidos por tanto tempo, eles não conseguem contrair e voltar os órgãos da pelvis da posição anterior, da posição ginecológica, né, que a gente fala. E eles não conseguem sair da posição obstétrica e voltar à posição ginecológica. Então, existe um prolapso dos órgãos da pelvis, não é prolapso o nome que eu queria, mas existe um decaimento dos órgãos da pelvis, por causa de uma debilidade desses músculos aqui do diafragma pelviano e também dos músculos do perineu, mas principalmente do diafragma pelviano. Beleza? Essa é a importância desses músculos aqui, pessoal. Agora a gente vai ver órgãos da reprodução. Eu acredito que a gente vai ver na próxima aula. Dá para ser amanhã. E acredito que vai ser mais uma horinha, pô, de aula que já resolve isso aqui. Beleza, pessoal? Então vamos finalizar por hoje. Beleza.